questão do perdão e da forma como costumamos ser chamados a oferecer isso, diz também de libertações que vamos realizando em nós e que vão nos predispondo a ir abandonando e desconectando do receio injustificado, de um pensamento desnecessário, de uma dúvida negativa, malsã. E essa é uma proposta que Jesus nos traz, onde seremos confrontados com situações que irão nos pedir uma resposta da outra face, da túnica, da 2000 milhas, consoante o testemunho de Jesus quando passou pelo martírio e veio a ser crucificado e deixou para nós esse prélio bendito. Tinha uma moça que ela houvera iniciado um relacionamento de namoro. Ela estava ali no início da adolescência, por volta dos 13 anos, ele por volta de uns 18 anos. E eles ambos participavam de um grupo de jovens católico, que era na época onde eles frequentavam, que inclusive depois ela se tornou espírita. E ali, naquele meio, ela teve esse reencontro com esse rapaz e até pelo desejo de viver a santidade, de ser testemunhador de Jesus, houve um namoro onde não acontecia de pegar na mão, eles ficaram ali 1 ano só rezando juntos, sem algum contato, que não acontecia. E inclusive ela tinha em mente ser freira, doar a vida pela causa do bem, seguir após o mestre. E em sendo assim, ela já trazia o receio de acabar tendo algum tipo de envolvimento afetivo antes dos 18 anos, que é quando ela poderia delinear essa questão, até mesmo por decisões que ela ainda precisava amadurecer, de ir para um convento, e assim dizia que iria guardar até os 18 anos, que não queria nenhum tipo de envolvimento antes dessa idade, mas acabou que aquele reencontro houvera mexido com ela de tal forma que a fez entrar nesse envolvimento afetivo de forma errada. Mas em desejando continuar vivendo os esforços de elevação, eles tiveram esse relacionamento aí de 1 ano, onde não havia qualquer contato entre eles, mas muita partilha e oração. E ao longo dos anos, que foi o tempo mais ou menos que esse namoro durou, de 7 anos, ele passou a partilhar com ela questões referentes à sua afetividade, sexualidade,
onde ela acolhia como que dando esse acolhimento e o perdão para qualquer tipo de traição que ele pudesse trazer de pensamento ou de fala, mesmo que não se tornasse algo concreto. E aconteceu que, mesmo ali se configurando como uma queda para ela, aquele envolvimento, pelo esforço de viver o amar como Jesus nos ama, foi se fazendo uma fermentação naquele relacionamento de metais elevados que permitiu, quando ela viu que precisava sair daquilo, porque houvera entrado de forma errada, mas até pelo adoecimento em que ela estava caindo e percebia que a situação só piorava, ela foi avisada que precisaria sair daquele envolvimento, e por não conseguir fazer isso de forma tranquila, acabou tendo um envolvimento com outra pessoa para encontrar alguma energia, alguma força para conseguir fazer o rompimento com esse rapaz. E isso desembocou numa situação drástica, onde ficou ali na eminência uma série de quedas pavorosas para aqueles envolvidos. E, inclusive, quando esse namorado foi ter com ela, porque ele estava estudando em outra cidade e ela em outra, e ela houvera colocado a situação, ele percebia o que estava acontecendo ali, ele sai chorando, a abraça antes, sai chorando, e acaba que foi meses depois, quando ela volta para sua cidade e faz qualquer rompimento que seria necessário, porque o objetivo dela era o celibato, até porque na época ela era católica e trazia a intenção de dar vida pela causa de Jesus mesmo. Quando ela faz esse retorno para a sua cidade, onde ela já houvera feito o rompimento dessa terceira pessoa que envolveu na situação para ela conseguir terminar o seu namoro, e seguiria então esse caminho solitário, que era o seu desejo, esse ex-namorado liga para ela, eles têm uma última conversa, onde ela pode explicar isso para ele. E é curioso porque o que abriu o caminho para que ela pudesse ter força para sair desse envolvimento e seguir o chamado que Jesus fazia para ela, foi exatamente o que ela houvera plantado nesses anos de namoro com ele, enquanto acolhimento e perdão. Seja o que fosse que ele trouxera para ela de partilha e de colocação daquilo que ele vivia, ela pulverizava isso com a caridade genuína, com perdão. E isso acabou que entapetou uma condição para que, naquele telefonema, meses depois que houvera tido aquela situação dolorosa, pudesse ficar resolvida, e assim ela resolver com ele e com os da família dele. Porque quando existe envolvimento entre duas pessoas, as ambas famílias participam daquilo, querendo ou não. Até porque nós estamos falando de reencontros. Daí que acaba que vários reencontros acontecem a partir do relacionamento que dois indivíduos iniciam, de família de um para a família do outro. E, em sendo assim,
se não tivesse ficado resolvida aquela situação naquele telefonema, ela não só carregaria um karma perigoso do que houver acontecido com ele, como com os da família dele, que ela teria que resolver aquilo, mais cedo ou mais tarde, e levaria aquela bagagem. Mas, ao ter tido aquela interação e podido esclarecer o que tinha acontecido, até pelos anos em que isso foi semeado, ela pôde resolver com ele, naquela ligação, e consequentemente com os da família dele. Então, ao invés de se instalar novos karmas em relação à parentela dele, em relação a ela, foi dissolvido tanto com ele quanto com seus correlatos. Qualquer malsandade, e a bênção pôde ter a sua vitória naquela situação, e assim ela pôde seguir. E isso mostra que, quando nós estamos falando de um relacionamento, o perdão, ele precisa permear a base da nossa interação. Tinha uma moça que ela ficou sabendo que o marido estava traindo ela, inclusive com uma moça que é casada com um policial, e esse policial começou a jurar esse rapaz de morte. E ela, magoada com aquela situação, resolveu separação. Parece que ele iria voltar para a casa da mãe. E acaba que, numa situação como essa, eu sou chamada a dissolver qualquer rancor dentro de mim, quanto a estender a mão para ajudar aquele que está ali naquela condição. Porque, naturalmente, com um rapaz que esteja no envolvimento com alguém extraconjugal, e esse alguém é casado, naturalmente que esse rapaz, ele está correndo risco de vida e está numa queda importante, necessitado de um auxílio mesmo. E nós, enquanto sociedade, nós temos uma ideia de que aquele que perdoa várias vezes a mesma ofensa é o fraco, é aquele que é covarde. Enquanto que dar o perdão quantas vezes forem necessárias para a mesma situação é a orientação que Jesus nos deu. Porque quando ele dizia perdoar 70 vezes 7, isso dá uma conta, essa multiplicação, que significa perdoar infindáveis vezes a mesma falha do outro, conforme Jesus faz conosco e tem feito até aqui. Em sendo assim, ao estarmos diante de uma situação que alguém faz, mormente ingratidão, traição, que são situações mais difíceis para nós, somos chamados a esse perdão quantas vezes forem necessárias, e ao mesmo tempo em transcender e amar
esse ingrato e esse traidor, consoante Jesus nos ama, sem pedir nada em troca, sem pedir o pagamento, primeiro, da inteligência do outro, da compreensão do outro. E estaremos demonstrando esse amor com a ficha de serviço que gratuitamente realizamos na direção de outrem. Conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos, instruí-vos. Primeiramente o amor, como Jesus nos ama, e levar a instrução. E essa é a força, a coragem do testemunhador de Jesus, que é capaz de levantar essa bandeira. Porque, inclusive, quando nós analisamos a sociedade, a questão dos estudos que são feitos com a condição de minorias, é sempre um discurso incitando o revide, o ódio, onde nós acabamos trazendo as minorias, colocando violações que acontecem como se fôssemos fazendo essa lente de aumento para essas violações em grupos minóricos, como se estivesse sendo constrangidos, cada um de nós, sob essa convocação de revidar, para tentar valer aquilo que achamos que deveria estar acontecendo. E aí a gente cai no meio discurso. Até mesmo em relação à questão, seja da violência, a própria questão de mortes em guerras, do feminicídio. Porque, seja como for, na verdade, a questão do perdão, ela vai precisar acontecer na situação que for. Porque senão Jesus não nos diria perdoar 70 vezes 7. Ele diria: olha, você vai perdoar de acordo com a situação que você estava, de acordo com o que o outro tiver feito, de acordo com o momento que você estiver vivendo. Não, Jesus não falou assim. Ele falou perdoar 70 vezes 7, ou seja, independente do grupo que eu participo, da cultura que eu estou, do local que eu moro. E do que tenha acontecido comigo, eu sou chamada a perdoar. E acaba que essa ideia que o mundo nos traz de colocar condições para doar esse perdão, isso vai dizer de umas ideias que vão infiltrando em nós e que acaba por dar ainda mais vazão ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho, por reforçá-los. Como uma senhora que ela foi casada há muitos anos e o marido agredia repetidas vezes ao longo do casamento dela, isso aconteceu, também a traía, e ela permanecia ali, conseguindo dar outra face e, inclusive, continuando a ajudá-lo. E depois que os anos passaram, os filhos cresceram, cada qual casou. Na verdade, são 3 filhos que esse casal tem, 2 homens e uma mulher. Um é solteiro, a filha casou, já tem filhos crescidos, inclusive agora vai ser avó. Aí, no caso, essa mulher vai ser bisavó. Enfim, houve aí a criação da família,
cada qual seguiu um caminho bom pelo testemunho dessa mulher de fibra, desse espírito de luz, que, em meio ao que fosse que ela viveu ali, naquele ambiente, ela foi capaz desse 70 vezes 7 da alta face que Jesus nos ensina. Com os frutos que isso traz. Porque alguém que é capaz de viver isso, essa coragem, essa força, esse testemunhar Jesus, que não impõe condição e que não se deixa prender pela opinião da sociedade. Porque pode ser pela situação mais insignificante que for. Se eu uso aquilo para falar mal de alguém que tenha feito algo comigo e começa a reclamar para outra pessoa desse alguém, vai ter um terceiro para me falar que eu não posso aceitar aquilo, que eu tenho que dar o troco, que eu tenho que vingar. Essa é a ideia disseminada em nós, quanto sociedade. E é um inconsciente coletivo que nos rege, que torna tão difícil para nós vencer nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa ambição, porque essas são as nossas chagas. Por isso que, se nós dermos vazão a isso, isso vai nos controlar, inclusive com o discurso que nós temos de direito de minoria, com as armas que nós nos julgamos com o direito de usar ao nosso bel para combater aqueles que nos ferem, que nos prejudicam, e justificamos isso usando aquilo que o outro fez. Enquanto Jesus, ele lava o pé dos discípulos, diz que quem quiser ser o maior teria que ser o que serve a todos, do menor ao maior, o servidor de todos. Inclusive, Judas, nesse momento, já houvera dado a saída do local, porque iria trair Jesus, quando ele, na sequência, diz... Judas sai e ele, na sequência, vai dizer para amar uns aos outros como ele nos ama. Depois dele ter recebido o naco de pão embebido. E mostra essa condição oposta daquilo que o mundo diz e daquilo que o Cristo nos traz. Cujas vibrações que nós nos permitimos enlear por elas, vai provocando em nós um desânimo, um déficit de atenção. Nós acabamos gritando por socorro de diferentes formas, porque quando o comportamento está aparentemente inadequado, ainda algo está sendo expresso, e é a forma que o outro consegue pedir socorro, é agindo dessa forma. Mas quando acontece o silêncio, o desânimo, a autodesistência, aí o risco se torna iminente, inclusive porque nos faz adentrar em suicídios indiretos. Naturalmente, aquele que tenha participado com alguma ideia materialista para acontecer, se torna partícipe daquilo. E nós acabamos trazendo conosco bagagens desnecessárias.
E essa questão do pensamento desnecessário, o receio injustificado, a dúvida infeliz. Por isso que nós fomos chamados à liberdade, mas essa liberdade, ao invés de ser usada para devassidão, para vindita, ela precisará ser canalizada para o serviço, onde ela então vai pelo caminho do amor genuíno sendo santificada. E é a partir disso que nós vamos conseguindo efetuar edificação, reforma e redenção na nossa circuitaria espiritual, que passa seja por pensamento, palavra e ação, onde caminhamos com Cristo para que Ele possa caminhar conosco, e sem a qual eu posso até estar movimentando grandes serviços externos, de fachada, que tem aí um impacto pela agremiação que aquilo faz, pelo roupante, do estrutural externo. Posso, inclusive, amealhar a intercessão valiosa, que queira me ajudar. Posso conseguir espalhar obra notável de pedra e fazer isso pipocar, leva fora. Mas, no meu e mal, no supremo instante do testemunho, na fé, me encontrarei desolada, vazia, na condição de mendiga de luz e em queda moral. Por isso que a questão de nós irmos desejando esses retornos do mundo, que vão nos dizer que é pelo caminho da retaliação, do linchamento, da intolerância, que nós vamos conseguir amealhar algo, na verdade, tem a ver com uma estrutura levediça, em que a gente vai ruindo e, às vezes, sem perceber. Fica mais fácil termos percepções erradas do que realmente estamos fazendo. Já não conseguimos identificar de fato o que estamos obtendo. Aí adentramos a fascinação. E isso, inclusive, vai consubstanciando a provocação dopaminérgica, onde esse neurotransmissor ele vai sendo cada vez mais requerido pelo nosso cérebro para ter os mesmos efeitos, devido à insatisfação que toma conta de nós, a desânimo e a depressão, onde o indivíduo ele acaba entrando dentro de um quarto, fecha a janela, fica ali naquela penumbra e não quer sair daquela cama. Nem fome ele sente. Ou pode, às vezes, até vir a vontade de comer alguma coisa, mas ele não tem força de levantar daquela cama para se alimentar.
e que vai receber a incompreensão de tantos quantos possam estar ali junto, porque acha que se tiver uma conversa com aquela pessoa, melhora. Se levar ela para passear num parque, melhora. Se levar uma comida para ela ali na cama, melhora. E, na verdade, é mais profundo o que acontece com esse indivíduo, porque começou com uma tristeza, com um ressentimento que foi dando guarida. E quando é assim, a gente acaba tendo pensamentos nefandos na direção de alguém, que alcance esse alguém. E aí, se um indivíduo, por causa de um pensamento negativo que eu emiti na direção dele, quebra um pé, naturalmente que eu vou participar disso. E a vibração de malsandade, de sombra que me alcança, isso vai ter reverberação em mim. Porque aquilo que eu desejo para o outro e o que de ruim acontece para o outro porque eu teci aquilo, urdi, desejei, a primeira a ser prejudicada por isso sou eu. Então veja que é uma reação em cascata. Quando eu acedo a uma ideia do mundo de que eu não posso deixar passar uma ofensa, de que ingratidão e traição tem que ter o troco, aí não vejo a necessidade desse outro que está diante de mim, não importa o que ele tenha feito, mas um irmão que precisa de ajuda, porque aquele que não me ofende, que me ama, esse não precisa de ajuda, esse já está bem, ele está conseguindo viver o que Jesus nos pede. Mas é precisamente aquele que é ingrato comigo, que me trai, que me persegue, é esse que precisa da minha ajuda. E é curioso porque aí nós vamos perdendo filtros básicos até do que fazemos mesmo. Porque a cólera vai tomando conta de nós. E chega uma hora que a gente cai em exaustão numa cama. Como uma senhora que houvera ido num terreiro de Umbanda, e existe, inclusive, aquele encarnado que tem compromisso de ajudar ali na Umbanda. Porque nos mais diversos climas de religião que nós tenhamos no planeta Terra, ali tem bons espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, ajudando para que o bem aconteça ali. Que, inclusive, quando é assim, tem compromisso com aquela religião, naquele local, com aquele tipo de trabalho. Inclusive, quando o indivíduo ele tem uma mediunidade ostensiva, consoante Leon Denis viveu, que foi após Allan Kardec, ele o primeiro que fez a divulgação e o pipoque da doutrina espírita, ali quando a sua codificação, acontece que a partir ali de Kardec que codificou essa doutrina bendita, Leon Denis já deu sequência depois do desencarne de Allan Kardec, e Leon Denis ele tinha uma mediunidade ostensiva, que quando ele teve contato com a doutrina espírita, com esse conhecimento, amainou. Ou seja, às vezes a mediunidade ostensiva é para eu ter contato com aquele conhecimento, com aquela doutrina. E me encaixar naquilo que eu percebo que é o trabalho que Jesus pede de mim, que não é necessariamente mesa mediúnica. E às vezes pode nem ser na doutrina espírita, porque são pipoques de trabalho diferenciados, em que cada qual vai ser chamado para algo diferente, consoante o que Jesus o peça, e que às vezes a mediunidade ostensiva é uma forma do indivíduo chegar ali para então ser direcionado para o trabalho que ele é chamado a atuar. Que inclusive traduz compromisso que ele fez no astral, com aquele tipo de tarefa.
E em sendo assim, essa senhora, ela tinha um compromisso com o bando, onde ela ficou 7 anos ali auxiliando os irmãos ali da fé daquele local, e depois ela foi avisada: olha, agora você pode ir para o local ali no centro espírita, que é onde ela participava, que ela deixou de ir para ajudar ali na Umbanda, porque ela foi chamada a isso, e consoante esses 7 anos de um bom serviço que ela prestou ali no seu esforço, na sua perseverança, passado esses anos, ela foi avisada que ela estava liberada de participar ali da Umbanda, porque ela já houvera prestado serviço ali, inclusive, que tinha a ver com o pregresso dela, com a época escravocrata, de erros que ela houvera cometido, e ali ela pôde, ajudando aqueles irmãos ali, levar o auxílio, tantos quantos ali renteavam com ela naquela Umbanda, e aí ela foi liberada, depois daqueles 7 anos, e aí ela pôde, então, participar ali do centro espírita que ela houvera sido chamada também a estar. E na Umbanda, houve um caso de uma senhora que, depois que ela descobriu algo que o marido tinha feito, ela foi ali naquele centro e pediu a morte dele. E a entidade que estava falando por aquele médium ali encarnado, que tinha sido incorporado, e a entidade espiritual alertando essa senhora que ela não devia fazer isso, e dizendo para ela se ela tinha noção do que ela estava assumindo em termos de karma, se o marido dela viesse a morrer porque ela queria, e do que isso ia significar para ela, em termos de compromisso negativo e das consequências sombrias que isso ia trazer para ela. Ela dizia que estava ciente, mas que queria mesmo assim a morte dele. E aquela entidade ali, usando aquele médium encarnado, tentava convencer ela de não fazer isso, até mostrando as consequências pavorosas que isso ia trazer para ela. Ou seja, às vezes ali naquela Umbanda, e mesmo na religião que for, existem os espíritos abençoados, os espíritos de luz, que estão ali para levar consolo e auxílio. Mas a atitude dessa mulher de ir até um local pedir isso mostra exatamente essa nossa cultura de desejar o mal, de dar o troco. E que se manifesta, inclusive, nos nossos dirigentes planetários. Porque quando nós pensamos que estamos em franca transição, muitos dos que vão assumir comando de liderança em países, seja presidência, seja diplomacia, podem ser espíritos já prepostados por Jesus para aquele trabalho, mas a gente percebe que muitos dirigentes hoje no planeta Terra, de nações, trazem uma intolerância, um preconceito e um desejo de destruir o mundo. Inclusive, só não houve uma destruição do mundo, uma terceira guerra mundial, porque aquele que deseja destruir o mundo para que ele permaneça, sabe que ele vai junto. Como ele sabe que se ele apertar aquele botão e iniciar uma terceira guerra mundial com bomba atômica, ele vai embora junto, não tem jeito dos outros irem e ele ficar, ele não aperta aquele comando. Ele recua na manobra. Senão a terceira guerra mundial teria acontecido já. Ou seja, isso mostra que nós ainda nos demoramos nessa questão do preconceito, da intolerância, que começa com esses pensamentos aparentemente insignificantes, de revide, e de nos justificarmos com violações que este ou aquele, fulano, beltrano, sofre.
Por isso que o nosso discurso precisa ser o do perdão, o da tolerância, o da compaixão. Mesmo porque tantos quantos nos acompanham, nos ouvem, às vezes aquele indivíduo que está diante de nós, ele tem compromissos graves com um bem que ele precisa efetuar, e que aquilo que eu estou deixando com ele de testemunho, de palavra, vai uma hora ser usado por ele naquilo que ele precisa realizar. Em sendo assim, é um caminho de elevação onde nós vamos remoldando, reformando o nosso perispírito, que está deformado por essas energias malsãs. Ele vai sendo refeito, fortalecido por essas energias do Cristo. Fulge heroísmo, circuitaria moral, enxergamos melhor. E isso tem a ver com assumir a minha tocha acesa, porque senão eu posso até ser iluminada, mas não vou ser luminosa. Vai ter alguém de luz, um espírito de luz, seja encarnado, desencarnado, me iluminando, mas eu não consigo me manter iluminada, vindo de dentro. E quando o indivíduo ele não mantém a sua tocha acesa, ele é um mendigo de luz. Ele depende que alguém traga uma luz para que ele seja iluminado. E vai haver aquele momento que eu estarei só, inclusive para o testemunho e aferição, que é solitário. Que eu possa enganar o mundo, ter uma aparência de boazinha, mas o que vai portar dentro de mim é o que vai dizer do que realmente acontece comigo. E a vitória sobre mim mesma, ela é solitária, ela não tem plateia, ela não tem aplauso, ela não tem testemunha. É eu comigo. Mas estejamos certos que no momento que eu caio, a minha consciência vai registrar. Aí eu vou precisar correr atrás de arrepender, expiar e reparar. Por isso que acender a minha luz interna, a minha tocha, para caminhar, é algo o qual eu vou precisar fazer e manter isso aceso dentro de mim, porque vai ter momento que é com essa luz que eu vou contar. Não vai ter alguém do meu lado com uma tocha para me iluminar. Em sendo assim, essa disposição e o seguir o testemunho de Jesus é que vai me permitindo fortalecer essa luz dentro de mim, que é o que vai me mostrar nos meus momentos comigo mesma, nas vitórias que são silenciosas, que é dentro de mim, nos momentos que eu percebo que eu estou num confronto energético, que eu consigo fazer a minha luz ser mais forte, consigo fazer o bem vencer em mim, seja em pensamento, em palavra, em ação, vai sendo possível eu ir caminhando
distribuindo esse conduta, esse testemunho de Jesus por onde eu passe. Que vai dizer da fidelidade e da perseverança, onde, à medida que a gente se propõe a isso, vai acontecendo de irmos ficando curados, sermos fortalecidos. E também isso insufla dentro de nós ânimo novo, uma energia nova e uma disposição para fortalecermos cada vez mais a nossa luz.